Gostaria de entender por qual motivo os portugueses não gostam dos brasileiros. Sim, isso é uma polêmica que existe há milhões de anos entre brasileiros e portugueses. Eu queria entender o motivo que isso acontece. Por que os portugueses nos maltratam quando a gente vai tirar férias em Portugal? A gente já foi tirar férias em Portugal, toda aquela região ali de Algarve, Porto, enfim, toda aquela região ali da costeira. Eu não entendi o motivo. Porque assim, em relação à imigração, os portugueses também imigram para a Europa, certo? Vocês imigram para a Suíça, vocês imigram para a Itália, vocês imigram para a Alemanha. E para a França também. Ontem eu fui para a França e tinha bastante portugueses na França. E o motivo? Eu não entendo. Eu queria entender. Porque assim, se vamos falar de pessoas não legais, a gente tem em todo lugar do mundo. Todo país tem pessoas não legais. E nós brasileiros, a gente por si só, a gente já não tem uma condição, isso aqui, boa. E o que a gente faz? A gente imigra pra quê? Pra gente faturar, pra gente ter isso aqui. Que é o que os portugueses também fazem em Portugal. Eles saem de Portugal para viver tanto na Suíça, França e Alemanha, pra ter uma renda, pra ter um rendimento melhor. Então, portugueses, vocês que estão me assistindo, que eu sei que vocês assistem bastante, que vocês fazem bastantes comentários, às vezes não muito legais nos meus vídeos, que eu também quero entender o motivo que vocês criticam tanto os meus vídeos, que eu gostaria de entender, gostaria de saber o motivo. Qual o motivo? O que leva vocês a fazerem isso contra a gente? Porque quando a gente tirou férias em Portugal, a gente foi muito maltratado. Mas num nível, gente, de eu nunca mais querer botar meus pés em Portugal. Eu queria entender isso, eu queria entender qual o motivo que leva vocês a nos maltratarem. Porque em nenhum momento a gente foi mal educado com vocês, em nenhum momento a gente foi ríspido. Aí o que a gente fazia para ser bem tratado? Eu tinha que falar qualquer outra língua, menos o português do Brasil. Eu tinha que falar ou o italiano ou o alemão. Ou se a gente falasse alemão e italiano, a gente era bem tratado. Ah, vinham perguntar o que é isso, o que é aquilo, enfim. Entendeu? E eu queria saber, queria entender os motivos. Por favor, me deixe nos comentários, gente. Ou vocês que é brasileiros que vivem em Portugal também. Tem bastante amigos meus que vivem em Portugal que não querem nem nunca mais voltar a Portugal. E Portugal é um país tão bonito, é um país tão lindo, é um país tão rico. A comida de vocês é tão boa, a comida de vocês é maravilhosa. E eu não entendo o motivo. Eu queria muito voltar a visitar a Portugal de novo. A gente ficou quase 30 dias em Portugal. Eu queria muito visitar Portugal, só que eu tenho medo de ser maltratada de novo. De fazer um vídeo, de postar qualquer coisa em relação a Portugal e vocês virem aqui e me encher de haters. Até porque eu nunca falei mal de Portugal, nunca falei mal de ninguém. Eu só dou a minha, só passo a realidade, a minha realidade que eu tenho aqui na Europa. Como é a realidade de um monte de gente. Que é simplesmente a realidade real, não é mentira, não é fantasia. Não invento uma história para estar vivendo aqui. Entendeu? Era isso, por favor, haters. Tenham pena de mim, hein?